Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versículo de número 14. Todos acharam, gente? Amém. Diz assim: e chegada a hora, pois e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito o quê? Desejei muito o quê? Olha para cá se você puder, eu sei que é a cadeira, mas eu quero o máximo da sua atenção. Se você quiser virar um pouquinho a cadeira para não ficar com torcicolo, depois do culto. Queridos, nós lemos um versículo que revela uma passagem que antecede o momento da crucificação. E o momento que antecede a crucificação vem revelar a mesa. A mesa antecede a crucificação. E vemos que alguém muito interessado preparou uma mesa. Por que alguém muito interessado? Porque o mesmo está dizendo que este que preparou a mesa desejou muito comer com eles. Eu fico imaginando a cena, ou tentar imaginar a cena, ou esse momento do próprio Cristo, nosso Jesus, preparando esse momento com os seus discípulos, preparando este momento para estar com aqueles que tanto Ele amou. E a palavra desejei, nós percebemos que havia no coração de Jesus uma expectativa, uma alegria, e por que não dizer uma ansiedade de poder estar celebrando ou tendo esse momento na mesa com os discípulos. E nesse momento o texto vai dizer que ele tomou o pão e ele partiu, e ele compartilhou do pão. Porque existe uma mesa, tem uma ceia, tem alguém que está conduzindo esse momento, essa cerimônia de ceia, e este alguém tão especial que está na organização dessa cerimônia, desse momento de ceia, ele próprio, ele pega o pão, ele parte o pão, e ele não escolhe medidas de pedaços para compartilhar, ele não escolhe a quem vai dar o pão, ele apenas compartilha com todos. Porque o pão, ele é para ser compartilhado. Porque o pão, ele é para ser compartilhado. O pão, ele é para ser compartilhado com todos. Aleluia. Percebam que desde que você está participando ou foi convidado para a mesa, não existe exclusão. Desde o momento em que preparou o ambiente, em que fez a mesa, ele não classificou mais digno e menos digno, mais aceitável e menos aceitável. Nessa mesa tinha quem iria negar ele por 3 vezes. Nessa mesa tinha alguém que já estava com o coração posto a trair Jesus, a vendê-lo por 30
aqui ao meu convite, e quem é convidado por Ele recebe a mesma porção, recebe a mesma medida, recebe a mesma quantidade daqueles que estão na mesa. Aleluia! Aleluia! Porque isso é a mesa, isso é o nosso Jesus. É aquele que pega o pão e compartilha. E quem é a representação desse pão? O próprio mesmo disse: eu sou o pão que desceu do céu. Aleluia. 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 É a representação do nosso Jesus. E Ele está dizendo: quando estiverem na mesa, quando forem falar de mim, quando forem me apresentar, não classifique pessoas, não diminua pessoas, apenas entregue na igualdade, porque eu sou para todos. Eu estou disposto a ser compartilhado com todos. Aleluia. Por isso o compartilhar, porque Jesus está dando um exemplo. Ele está pegando o pão. Isso ele está em vida. Mas ele vai deixar o princípio espiritual de como deve funcionar a mesa, de como deve funcionar a ceia, para que lá na frente não venha haver medidas maiores para um ou para outros, não venha haver lugares exclusivos, não venha haver áreas VIPs, porque o pão ele é compartilhado para todos na mesma medida. Aleluia. Eu não posso dar uma porção diferenciada por alguém por causa da sua qualidade. Eu não posso dar uma medida maior por alguém que tem um talento superior, sendo que quando nós estamos na mesa todos somos iguais. Aleluia. Nós estamos aqui na mesa e não há diferença entre ninguém que aqui está, desde as crianças até os adultos, dos mais novos aos mais velhos, todos somos iguais na mesa. Aleluia. E Jesus está dizendo: quando pegar o pão, você libera na mesma medida para todos. Compartilha do pão. O compartilhar é representatividade da entrega que nós, da forma que nós entregamos Jesus às pessoas. E nós temos que quebrar a religiosidade e dizer que Jesus só pode ser aceito quando você fizer isso ou fizer aquilo, ou quando você se Não! Jesus está para todos. A medida ela tem que ser entregue para todos. A escolha aí vai depender da escolha, se nós queremos permanecer na mesa ou não. Mas a cerimônia, o momento, o ambiente, ele não exclui, ele não afasta. Ele é apenas compartilhado. Agora, o que nós fazemos com o que nós estamos recebendo na mesa? Aí vai do nosso posicionamento, do que nós seremos após a mesa, o que viveremos após a mesa, da porção que eu recebi, o que eu faço com ela. É porque eu recebi da mão de Jesus que eu sou mais digno de alguém que ainda não teve o mesmo encontro que eu, então eu me classifico melhor do que os outros, eu me classifico superior aos outros, ou eu pego da porção que eu tenho e compartilho ela e parto ela com alguém. Do que você recebeu, você está disposto a compartilhar. Porque quando nós falamos do ato de compartilhar, nós não devemos escolher com quem iremos compartilhar. Jesus é apenas e devemos compartilhar.
Olha para alguém e diga: você está disposto a compartilhar? Olha para alguém e fala assim: você tem coragem de partir o pão? Aleluia. A mesa é isso. Aleluia. A mesa é um lugar de comunhão, de profundidade, de unidade, de companheirismo. É nesse lugar que nós tratamos as nossas indiferenças, sem diminuir o que nós estamos compartilhando. Porque a deficiência dos outros não deve diminuir a medida do meu compartilhar. Pega isso no teu espírito. Aleluia. As diferenças das pessoas não podem diminuir a forma ou que eu tenho a compartilhar. E a mesa, ela vem revelando isso, o nosso coração. Porque Jesus não é o único exclusivo a um, ele não é dado a um, ele é dado a todos. Porque o primogênito de Deus foi enviado, ele morreu por todos. A totalidade do amor dele está espargido sobre nós. Agora, a decisão de permanecer na mesa é de quem, gente? A decisão de permanecer na mesa é de quem, gente? Eu tenho a escolha do que eu estou recebendo, do que eu estou aprendendo, do que eu estou me alimentando, se eu permaneço nela ou se eu recuo. Mas você tem que entender que não existe pão sem mesa. Você não consegue viver do pão se você não tiver na mesa. É um engano do diabo dizer para você que
mesa. Porque existe algo que já está preparado. E o que está preparado não pode aguardar o seu tempo. O que está preparado não deve aguardar a sua hora. O convite é para agora. Só que existem as desculpas. De quem não quer se comprometer com a mesa. Isso é uma tipologia de dois convites, porque naquela época se fazia dois convites. Eram realizados dois convites, um para anunciar e o outro para convidar. O primeiro convite foi dado pelos profetas que antecederam falando sobre Cristo. As profecias messiânicas, a anunciação da festa. E agora é o próprio Jesus com o convite para se estar na mesa. Só que os fariseus, hipócritas, os religiosos não quiseram receber ou estar na mesa com ele. Todos deram uma desculpa. Cuidado com as desculpas que você anda andando para estar na mesa, não estar na mesa com ele. Percebam que uma das maiorias das desculpas relacionadas está com o trabalho. Porque a síndrome ou a estratégia do diabo é aumentar o trabalho para que você não tenha tempo de mesa com ele. Você lembra quando? Porque o que prepara alguém para uma libertação é a mesa. E tudo aquilo que Deus está preparando para uma auto-libertação, para um auto-propósito, o diabo tenta paralisar, trazendo em cativeiro essa pessoa ao muito trabalho. Lembra que quando o libertador Moisés foi levar a notícia para Faraó, o que Faraó fez? Aumenta o trabalho do povo. Porque quando estamos próximos a viver uma grande libertação, o diabo quer aumentar o nosso trabalho. Pega isso no teu espírito. Quando estamos próximos a viver uma grande libertação, a sair do nosso cativeiro, o diabo aumenta o trabalho. Então cuidado com o seu tempo. Não coloque o teu trabalho na frente da mesa e do convite que você está recebendo. Porque quem senta na mesa sabe que Deus é provedor. Quem vem para a mesa sabe que não vai passar fome, que nessa mesa tem pão. Então não é o trabalho que vai trazer o sustento. Na mesa tem o alimento que você precisa, e a provisão te aguarda quando você decide estar na mesa. Oh, tem alguém comigo aqui? Tem alguém comigo nessa mesa hoje? Então olha para alguém e fala: cuidado com o trabalho. É a desculpa que nós damos. Porque nós podemos viver três níveis de provisão. Primeiro é a provisão básica e simples. Qual que é? Pergunta: qual, pastor? Está vendo o lírio dos campos? Ninguém se vê. Está vendo os pássaros do céu? A primeira provisão é a básica. Ele cuida. É a provisão diária. A segunda provisão é, diga qual, pastor? Deleite-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. É a provisão que vem do teu sonho.
A minha despensa que não falta alimento Aleluia. está posta, está liberada para todos que quiserem sentar nela. Aleluia. E hoje o convite dele, talvez você que não tem mais pernas para caminhar, chegou aqui dizendo: eu vim arrastado, eu vim carregado. Essa mesa é para você. Aleluia. Você que chegou pobre, talvez não de dinheiro, porque pobreza não é relacionado a condições financeiras, porque tem gente que tem muito dinheiro e é pobre de espírito, e tem gente que se abrir o bolso dele não tem uma moeda de R$1 entrar na conta dele, não tem R$10, mas pensa na alegria que ele carrega. Aleluia. Mas quem sabe você entrou
pastor, é a unção e a palavra que ele carrega. Então que nessa noite você seja impactado pelo Espírito de Deus a jamais sair dessa mesa.